Tu és perfeito em tudo que faz, Senhor. Tudo. Até quando não nos responde na hora que nós queremos, Senhor, porque Tu sabes de todas as coisas. Por isso nós Te damos graças. Nós Te damos graças e Te pedimos, Espírito Santo de Deus, conduz tudo. Porque se não for de Ti, Senhor, de nada nós temos para oferecer, Senhor, nada. Por isso, em nome de Jesus, fala da Tua palavra, Espírito Santo. Rende os nossos corações a Ti, porque é Tu que nos convence de todas as coisas. Por isso, em nome de Jesus, nós declaramos: Tu és perfeito em tudo que faz. Porque Tu és bendito, Senhor. Bendito, dono de todas as coisas. Dono das nossas vidas. Por isso, vem ministrar. E toma as nossas mentes nesse momento, os nossos corações, para que eles estejam abertos a ouvir a Tua voz e receber mais de Ti. Porque mais de Ti e menos de nós é o que nós desejamos. Em nome de Jesus. Amém? Desde o início que começou, que eu vim aqui para dentro, eu senti como o Espírito Santo nos preparando para grandes coisas. Grandes coisas. A presença dele está tão real aqui, tão real, que é impossível não haver quebrantamento. É impossível não sentirmos aquilo que ele tem para nós. E o incrível é que desde ontem eu sabia aonde, qual era o livro, qual era o capítulo que era para ser ministrado. Mas eu não sabia o que falar sobre eles. E isso foi assim o dia todo. Falei hoje para uma amiga de trabalho e colega, disse assim: o que a gente faz quando a gente vai pregar e não sabe o que dizer? E ela disse: eu não sei, eu não prego. E daí eu disse assim: Espírito Santo, fala comigo porque está complicado. E eu vim para cá no mesmo nível e lendo a palavra ali, falei para a Silvânia: é incrível, não está fluindo nada. E durante o louvor, ele começou a me falar o que era que ele queria a respeito dessa palavra. Porque o dia todo não disse, e isso me levou a um quebrantamento muito profundo de entender cada dia mais o quanto ele é o dono de todas as coisas e que é ele que quer falar. Ele não pretende que nós falemos por ele, ele fala por nós, em nós e através de nós. E é isso que ele está preparando. Então, tudo aquilo que for dito, pode ter certeza, não saiu do meu coração. Porque quando eu estava ali atrás, é que ele começou a falar que forma que seria a abordagem e o que é que ele queria mostrar nessa palavra. E me surpreendeu. Me surpreendeu. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 21. A partir do versículo 18 até o 32 é onde eu vou falar. Mas, para não ficar a palavra solta, eu vou fazer um resuminho do início. Mateus 21 vai falar da entrada de Jesus em Jerusalém, onde ele pede para que o jumento e o jumentinho lá sejam buscados para que ele entre. Na entrada dele, ele é aclamado. As crianças louvam o nome dele. Na sequência, as pessoas, na verdade, louvam o nome dele. Na sequência, ele vai ao templo para purificar o templo, porque o templo tinha se tornado um mercado, um lugar de venda e de negócios. E as crianças que estão lá exaltam o nome dele. E ele é questionado quanto a isso, né? Porque quem era aquele homem que acha que pode entrar e modificar aquilo que já vem sendo vivido? Na sequência vem a figueira seca, que Jesus deixa a cidade, vai para Betânia, passa a noite e volta. Nesse retorno fala: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão
folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. E chegando ao tempo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não o crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. E ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. E o Espírito Santo me falou que essa passagem seria abordada no sentido de nós trazermos essa palavra para 3 tipos de pessoa. 3 tipos de pessoa, e a gente pode dizer que nós não vamos... São pessoas que estão lá fora, não. Muitas vezes são pessoas que estão dentro da igreja, somos nós. Somos nós. A primeira, a figueira seca. Às vezes a gente olha e pensa: nossa, que Jesus é esse? Amaldiçoar uma figueira a ponto dela se secar na hora. Não ter mais nada. Morreu. E daí, ele começou a falar comigo a respeito dessa pessoa aqui. Qual é o problema dessa pessoa? O que que não agrada a Jesus nessa pessoa? É o problema dela não ter frutos? Não. É o problema que ela aparenta ter frutos. Ela é enganadora. Ela tem muitas folhagens. E uma figueira com muitas folhagens tem frutos. Então essa pessoa, todo mundo olha e pensa assim: o quanto essa pessoa é cheia da presença de Deus. O quanto ela tem frutos, o quanto o Espírito Santo habita nela, o quanto ela é crente. Mas é só aparência. Ela só mostra folhas, só folhagens, quando na verdade ela não tem nada. E quando Jesus amaldiçoa essa árvore, que nós na palavra muitas vezes somos comparados com árvores, com plantas, Jesus percebe aquele engano. Porque naquela época, ou se nós pegarmos imagens, olharmos, uma figueira, quando ela tem frutos,
ela tem muitas folhas. Quando ela não tem frutos, ela tem os galinhos e umas folhinhas nas pontas, assim. É tipo um pé de uma figueira que eu tenho lá em casa, num vaso, que como ela não tem o lugar para expandir, ela até quer dar frutos. Mas ela dá bem pouquinho, um frutinho aqui, outro lá, e fica uma folhinha na ponta. Se ela tivesse enraizada no chão, recebendo tudo o que ela precisava da terra, ela era frondosa. E nesse momento ela estaria cheia de frutos, porque ela está com 4 ou 5 frutinhos. Mas no chão, ela estaria cheia de frutos. E o que nos leva a isso pensando no homem e na planta? Em quem que nós temos que estar enraizados? Em Jesus. É o Espírito Santo que tem que estar molhando essas nossas raízes todo o tempo, para que nós nos tornemos essas pessoas frutíferas. E existem muitas pessoas que elas não estão enraizadas, elas estão só sobre, aparentando. Muita coisa. Você olha e você enxerga maravilhas, mas quando na verdade essa pessoa não está produzindo nada no mundo espiritual, mas ela gosta de mostrar que produz. Essas são essas folhagens que enganam. As folhas que enganam. E essas pessoas muitas vezes levam pessoas que estariam vindo para Jesus, entregando a vida à perdição. Porque elas não encontram naquela pessoa o que elas precisavam para ser alicerçadas em Jesus. Porque Jesus nos usa como igreja para isso. Ele nos usa. Ele faz a obra e ele faz, mas ele procura homens na terra e mulheres na terra que possam levar esse alimento para as pessoas, que possam difundir o evangelho na terra. E se essa pessoa que aparenta tudo isso começar a cuidar de alguém que está sendo colocado na palavra, que está sendo levado para Jesus, o risco é grande, enorme dessa pessoa se perder no caminho. Porque ela não vai encontrar profundidade naquela pessoa. Ela vai encontrar, muitas vezes, infertilidade espiritual. E essa pessoa se perde, porque ela não está no ponto de maturidade que ela entende. Eu estou olhando só para Jesus, eu preciso olhar só para Jesus. Ainda ela está sendo alimentada no início, com o que é alimento de criança. E isso é um risco muito grande. Essas pessoas que estão, muitas vezes, com a aparência. E olha o que Jesus faz. Quando ele percebe que aquilo tudo era um engano, quando ele chega perto, ele faz com que aquilo se seque definitivamente. E isso me levou a pensar muito sobre mim, sabe? Eu estava ali, há muitos dias eu tenho pensado, o pastor fala sempre que a maior heresia não é aquilo que nós erramos na pregação, é de pregarmos o que não vivemos. E isso tem me levado a um grande confronto pessoal, porque eu peço a Deus sempre que eu não seja uma figueira que apresenta ter frutos e mostra folhas, e quando chega perto descobre que tem a morte no lugar. E essa tem que ser uma reflexão, e eu percebo que o Espírito Santo está nos levando a uma reflexão profunda das nossas vidas espirituais. Ele está nos levando porque Ele quer tirar de nós aquilo que está com a aparência para colocar a verdade dEle. Para colocar a verdade dEle, porque a verdade do reino precisa ser propagada. Mas ela tem que ser real e ela tem que ser efetiva. Ela tem que ser verdadeira. Porque Ele não está procurando mais pessoas que aparentem, mas pessoas que sejam servos e servas de Deus verdadeiramente. E que estejam buscando. E isso, quando a gente olha para a gente, é uma coisa que nos confronta de uma forma. Porque nós entendemos que nós amamos a Deus. Que nós não podemos mais, de nenhuma forma, concordar que nós vivamos
esse tipo de vida cristã. Esse tipo que mostra, mas não é. Esse tipo que engana aqueles que estão perdidos e que no momento que eles se achegam, eles descobrem que era tudo mentira. Eu me lembrei agora falando sobre isso, que há algum tempo atrás, um mês mais ou menos, eu ouvi de uma pessoa muito querida para mim que disse assim: se eu estivesse vivendo num lugar onde eu vejo este tipo de evangelho sendo ministrado, eu estaria aí dentro. Mas o lugar que eu fui, eu só vejo aparência. Eu só vejo aparência. Eu vejo pessoas que dizem, mas que na hora de abrirem a boca, o que falam não é de Deus. É tudo engano, é mentira. E agora isso me veio na mente quando eu falo disso aqui, que é disso que ela estava me falando. Desse povo que tem vivido assim e não tem entregado o coração verdadeiramente ao Senhor. Que não sejamos nós. Que não sejamos nós por nenhum momento, que em todo momento que nós percebermos que existe uma aparência e não uma verdade, que haja arrependimento. Arrependimento, para que nós não sejamos esses que se tornam secos e sem vida. A segunda pessoa, o tipo de pessoa, a palavra vai falar que Jesus estava ensinando já. Estava no templo, estava ensinando. Chegaram príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo e perguntaram o que autoridade Jesus fazia, qual era a autoridade que ele tinha para fazer, quem deu essa autoridade. É um segundo tipo de pessoa. Pessoas que se acham acima da média. Pessoas que acham que são a própria luz andando e que tudo aquilo que está sendo dito não é verdade. Não tem autoridade para isso. E sabe onde isso me leva? De uma coisa que está sendo renegada muito, muito na igreja brasileira, que é a honra. Sabe? Às vezes eu falo aqui a questão de uma frase que me incomoda, mas eu quero explicar isso hoje também. Que muitas pessoas falam, Deus vai te honrar. O que me incomoda nisso? É porque quando eu vejo pessoas falarem sobre isso, é num sentido de um Deus servo nosso. Um Deus que está a nosso serviço. É no sentido de que leva, eu te dou e você me dá. Isso me incomoda muito, porque eu vejo uma distorção do Evangelho. Mas o princípio da honra, ele é bíblico. Nós honramos a Deus e na simetria nós vamos honrando a todos que estão conosco, que nos lideram, que nos ensinam, que nos aconselham. É um princípio a honra. Ele vai descendo e ele tem que existir. E o que eu vejo? Esses homens não entendiam esse princípio, porque eles viram, eles já sabiam de Jesus, mas eles não honravam a Jesus. E a gente vê isso muito acontecendo dentro da igreja hoje. Nós estamos desaprendendo a honrar os nossos líderes, porque entendemos que a graça liberou tudo muitas vezes. E a honra significa eu olhar e ver aquela pessoa como alguém que eu entendo que tem autoridade. Alguém que Deus ungiu para que ele manifestasse na terra a presença de Deus. E a gente olha e vê o quanto isso é sério. Esses homens não honraram, porque eles achavam, no entendimento dele, nós sabemos de tudo. Existiam príncipes de sacerdotes que podiam ser novos ou velhos, mas existiam a figura dos anciãos, pessoas idosas já, que por serem idosas já eram donas do conhecimento,
donos do conhecimento. Esqueceram de uma coisa: não estavam sendo tocados pelo Espírito. Que quando Jesus começa o ministério, o que libera ele? O Espírito Santo que vem sobre ele, que está nele. E eles tinham conhecimento da letra, mas não estavam recebendo o que vinha do Espírito, porque Jesus ministrava por meio do Espírito. Então esses homens questionam, mas na hora de se posicionar também, quando eles são questionados, eles não têm coragem. Eles não têm coragem, porque eles começam a analisar a situação. Se eu responder assim, tenho problema com Deus. Se eu responder assim, posso ter problema com pessoas. E não se posicionam. Não se posicionam porque é melhor ficar em cima do muro. É melhor dizer, não sabemos. Não sabemos. Porque simplesmente assim eles mantêm a situação deles, daqueles que sabem. Sabe quando eu digo eu não sei, mas não é porque eu digo não sei por humildade, mas é porque eu quero deixar a imagem de que eu sei. Eu vejo muito isso acontecer muitas vezes no trabalho. Quando a gente percebe que a pessoa fala não sei, mas é porque não quer se posicionar, porque quer manter uma imagem que estava sendo construída. E eu olho isso e vejo esses homens fazendo isso. Mas Jesus, na sabedoria dele, vem e diz, mas que vos parece? Um homem tem 2 filhos, tinha 2 filhos. E esse homem vai e convida esses filhos para trabalharem na vinha, para irem com ele. E um diz assim, não vou, mas vou, arrepende, não vou, mas quando pensa melhor, se arrepende e vai. O outro prontamente, eu vou, mas não vai. E Jesus vem e faz a pergunta, qual desses que fez a vontade de Deus? Qual foi? Prontamente, eles souberam analisar a situação e disseram, o que foi? O primeiro, que disse que não ia, mas foi. Prontamente eles souberam analisar a situação. Mas o que é interessante é perceber que prontamente eles souberam analisar a situação olhando para outra pessoa, para a atitude de outra pessoa. Não para eles mesmos. Porque sabe onde está a chave? O primeiro disse que não ia e se arrependeu e foi. Mas eles não olharam qual era a atitude deles diante de toda a situação que vinha acontecendo. Mas souberam julgar a situação corretamente de outra pessoa. A deles não. Mas Jesus vem e fala, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós, no caminho de justiça, e não o crestes. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependestes para crer. Eles perceberam que, no exemplo que Jesus dá, aquele rapaz, não sei se era a idade dele, qual era, mas que ele diz que não e se arrepende e volta atrás. Mas eles não olham para eles mesmos para perceber que era tempo deles estarem voltando atrás. E Jesus pega e traz um terceiro tipo de pessoa. Publicanos, considerados pecadores, meretrizes, ou seja, prostitutas, pecadoras, que quando ouviram João falando, se arrependeram e creram. Se arrependeram e creram. Então ele me fala de uma pessoa que tem aparência,
mas é só aparência. Ele me fala de um segundo grupo de pessoas que não aprenderam a honrar e acham que estão acima da média porque não comunicam com as coisas de Deus pelo Espírito Santo. E quando tiverem que apontar, julgar uma situação, elas saberão, mas elas não saberão olhar para si mesmo e ver que é tempo de arrependimento. Mas daí ele me fala de uma terceira categoria de pessoas que estão em pecado, que estão cheios de problemas, mas que quando ouvem a palavra, elas creem e se arrependem. E elas se voltam para Deus. E daí nós precisamos pensar que tipo de pessoas temos sido como cristãos. Aqueles que têm aparência, aqueles que pensam ser e que nem sequer aprenderam a honrar a autoridade, a honrar Deus, a honrar o Espírito Santo, porque quando nós pensamos que sabemos muito, sabemos demais, quantas vezes nós renegamos o Espírito Santo, porque ele é pouco para nós já somos muito. Quantas vezes o Espírito Santo tem sido levado a uma categoria de alguém que é chamado só na hora do aperto, porque ele não está diariamente no nosso convívio, porque embora ele diga que veio para habitar e morar, nós não queremos ao ouvir a voz dele todo momento. Nós queremos a ouvir só quando nós achamos que devemos. Só quando. E nós deixamos o Espírito Santo como numa prateleira, que eu compro quando eu preciso e devolvo para o estoque quando eu não necessito. Agora tem essas pessoas que reconhecem o tanto de pecado, o tanto de problema, o tanto de mal que há dentro muitas vezes, mas que quando ouvem a voz de Jesus, elas se lançam nele. E elas se arrependem. E elas não têm problema com isso. Porque elas não estão precisando, como no primeiro caso, aparentar. Eles não estão precisando, no segundo caso, agradar a homens ou agradar a qualquer situação externa. Elas estão precisando simplesmente de se arrepender e querer algo novo, vida nova, vida transformada. E daí você pensa às vezes, o exemplo é de publicano, é de meretriz, um povo, uma categoria de pessoas que é colocada à margem da sociedade. Isso é um exemplo. Mas todos os dias nós temos cânceres em nós que precisam ser levados a Cristo e que precisa arrependimento. Todos os dias. Nós temos problemas, N problemas que precisam todos os dias ser levados a Jesus para nós sermos transformados. Mas para isso, nós precisamos ser pessoas que não precisam de aparência, mas de arrependimento. Pessoas que precisam do Espírito Santo e de cura. E não de serem reconhecidos como grandes na terra. Pessoas que entenderam que o domínio é de Jesus, é de Deus, é do Pai, é do Filho, é do Espírito Santo. E que nós precisamos nos submeter a eles. Porque sem essa submissão, não acontece nada. Porque quando nós não aprendemos a submeter, nós não aprendemos a honrar. Porque tudo é uma sequência de coisas na nossa vida. Essa palavra, eu digo para você, bate mais em mim agora que talvez em você. Porque frequentemente eu tenho crises comigo mesmo, diante daquilo que eu vejo que Deus muitas vezes não libera, como o Rafael falou aquele dia no Fire. Muitas vezes que Deus não libera coisas nas nossas vidas, não libera coisas ministeriais, outros tipos de coisas por causa da nossa imaturidade.
E no fundo, muitas vezes essas atitudes vêm em resultado de uma imaturidade. Quando você começa profissionalmente, muitas vezes nós precisamos ter uma aparência, porque nós precisamos mostrar que nós sabemos, que a gente tem conhecimento, que nós podemos nos lançar profissionalmente. Daí, passa os anos, quando a maturidade vem na nossa vida, na parte de trabalho, que a gente percebe que não precisa disso. Que basta trabalhar, basta fluir no trabalho. Que não precisa vestir determinada roupa, que não precisa andar. No meu caso, a gente é construído na faculdade, todo tempo de salto, todo tempo muito social. Porque isso é a aparência de quem trabalha na área que a gente trabalha, precisa ter. E por muitos anos eu vivi assim, e às vezes eu me visto assim, mas hoje, não mais, porque isso é uma obrigação na minha vida. Não mais porque eu preciso ter a aparência, de mostrar a aparência. Tudo isso vem, no fundo, muitas raízes da nossa imaturidade. E essa segunda categoria de pessoas são altivas, muitas vezes por imaturidade também. Porque maturidade não significa que está na nossa idade. Não significa. Tem jovem que é muito maduro e tem velho que é muito criança. Muito criança, muito imaturo. Não significa isso. Eu vejo hoje, quando eu olho para esses 3 tipos de pessoas, que eu quero ser a que volta e arrepende. E que permito que as minhas raízes entrem na terra de Jesus, para serem molhadas pelo Espírito Santo. E para que, a partir disso, os frutos comecem a brotar na minha vida. Porque quando eles vêm do Espírito, eles são reais. Quando eles vêm do Espírito, eles vão se formando a cada dia mais. E a árvore que começa com 1 ou 2 frutos, se torna cheia de frutos. Esse é o povo que eu vejo que Deus tem buscado na terra. Aqueles que se entregam e se arrependem. Porque quando nós fazemos isso, nós vivemos dessa forma, nós reconhecemos as nossas debilidades e podemos olhar para aquilo que nós precisamos julgar em nós mesmos. E podemos ser transformados pela glória de Deus. Porque a Bíblia diz que tem que ser. Tem que ser de glória em glória. Tem que ser de glória em glória, não pode ser. Teve uma época que eu dizia que em vez da minha vida ser de glória em glória, era de tombo em tombo. Porque um dia era glória e outro dia era um tombo. E eu dizia para o meu pastor da época, pastor, eu não vivo de glória em glória, eu vivo de tombo em tombo. Sabe? E hoje eu vejo que não é isso, não se trata de estarmos na perfeição, de não errarmos, mas sim de perceber que o comando é a luz de Deus sobre as nossas vidas. E quando essa luz vem, ela vai entrando nos cantinhos mais escuros. E Ele começa a mostrar para a gente a percepção de nós mesmos. E nós poderemos sim receber, no momento da maturidade, aquilo que Deus tem para nós. Já está quase finalizando. Eu me lembrei de um sonho que eu tive. Por muito tempo eu tive muito, agora é com menos frequência, mas eu tinha muitos sonhos espirituais. Muito. E um dia, eu estava no processo de migrar, de sair da onde eu congregava. E Deus me mostrou um ambiente onde estava eu e meu esposo. E ele não era convertido ainda. E Deus me mostrou, era muito grande aquele ambiente, assim, só não tinha paredes dos lados, era só as vigas para o telhado e o chão muito grande. E eu limpando aquilo, limpando, tinha que ficar brilhando, era de vermelhão, tinha que ficar brilhando. E Deus falou comigo naquele momento, disse assim, quando você terminar essa tarefa, eu te darei o que vem adiante.
Na sequência do sonho, eu olho e tinha um ambiente em construção, onde faltavam as paredes, mas já tinha muita coisa. E veio uma mulher conversar comigo, 2 mulheres, mas eu conversei com uma. E eu disse que lá seria algo que Deus estava dando para a gente fazer. Quando eu olhei para aquele lugar, não tinha paredes, não tinha separação lá. Era muita cama, muita cama, muita cama, muita cama. E tinha assim, era enorme aquele lugar. E essa mulher me mostrou. No outro lado, da outra construção, falou, eu disse assim, só que aqui não haverá cobrança. Eu disse assim, tudo vai ser de graça. E ela me mostrou dela, que estava sendo construída, e disse, não, a nossa não é assim. A nossa vai cobrar tudo. Por que eu me lembrei de sonho? Eu sei exatamente o significado, mas eu sei também que Deus me mostrou que existia um processo. E que cabia a mim aquele processo de ficar limpando aquilo lá, de ajeitar até o momento que Ele fosse liberar. Ele me mostrou o primeiro, Ele me mostrou o segundo e me mostrou que não deveria ser. Eu lembro que no sonho, naquele momento, quando ela me falou isso me deu sofrimento de ver pessoas que eu entendi na hora que era reino e que pretendiam ganhar muitas coisas com aquilo. Financeiras, ela estava falando de financeiras e eu fiquei triste com aquilo. E disse, não, Deus não disse pra gente que não é desse jeito e que não é assim que agrada a Ele. Mas por que eu falo isso? Aquele processo inicial, eu lendo agora e falando sobre isso e lembrando, e muitas vezes eu lembrei disso no sábado também, quando o Rafael pregou, sobre isso, sobre essa questão. Eu lembrei dessa limpeza e pensei, Senhor, eu sei exatamente o porquê que tem coisas que não foram liberadas, porque muitas vezes esse processo tem sido travado por mim, pela minha imaturidade. Porque eu deixo de fazer aquilo que era para ser feito. E eu sei exatamente aonde também, qual é o campo, qual é o lugar, qual é a parte da minha vida. Então, toda vez que eu lembro disso, eu lembro do pastor falando também da heresia de pregar e não viver. E eu peço misericórdia a Deus, porque eu sei o quanto isso é difícil, nós vencermos os nossos gigantes. Mas eu também sei quem é o Deus que nós cremos, que é maior que todas as coisas, e que diante daquilo que aos nossos olhos é impossível, para Ele é possível. Por isso, em nome de Jesus, seja aquele que volta e se arrependa. Seja aquele que volta e diz para Jesus, que entende a quem que deve ser submetida a minha vontade, a sua vontade. Porque nesse momento que nós decidimos, nós vemos o que Jesus fala para esses homens, para essas meretrizes, para esses publicanos. Haveria, olha só, verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus, aqueles que entendem, que reconhecem as suas fraquezas, debilidades, mas entendem a necessidade de reconhecer, de crer e arrepender. Entram adiante no reino de Deus daqueles que aparentam, daqueles altivos. E é isso que Deus tem buscado na terra, porque isso me leva para um outro lugar da Bíblia que diz de um coração quebrantado, de um coração humilde, que é o que agrada a Deus. Sejamos nós esse povo. Nós estamos amanhã iniciando Incendiados. E eu entendi que quando Deus me trouxe essa palavra, Ele estava querendo nos levar a um nível profundo no Espírito Santo, de completa entrega e arrependimento, para que Ele possa fluir nos nossos meios, não por 4 dias, mas por toda a vida, e para que Ele ganhe, através de nós, multidões. Eu não entendi o que é que Deus queria com essa palavra, eu fui entender aqui, entender que se nós formos essas pessoas aqui, essas pessoas que se voltam a Deus crendo,
confiando, arrependendo, olhando para nós mesmos, desprendidos de mostrar algo, de ser algo, mas para que Ele seja em nós. O Espírito Santo será derramado de tal forma nesse lugar. Vidas serão tão transformadas. E nós seremos levados a outro nível na presença de Deus. Por isso, em nome de Jesus, levanta agora. Se rende. Porque Ele está nos preparando para um novo tempo. E só não vai participar disso quem não quiser. Quem estiver tão cheio de si mesmo que não precise mais do Espírito Santo. Porque aqueles que disserem, eu preciso, eu dependo, haverá um derramar tremendo. E não é uma coisa ocasional que vai ficar por um dia ou dois, por 4 dias. É para a eternidade que Ele vai derramar. Eu entendi agora o que a pastora... Eu disse para a pastora uma coisa que eu não entendi esses dias. Ela estava ministrando aquele dia que cortou a ministração na adoração. E eu estava no trabalho, ouvindo com o fone, trabalhando. E eu comecei a chorar muito quando eu ouvi o que estava saindo da boca da pastora. Porque naquele momento o Espírito Santo estava derramando palavras novas sobre ela. E eu entendi no Espírito que algo estava subindo por meio da boca dela, na língua dos anjos para Deus. E eu entendi que está tudo ligado. Está tudo ligado. Deus vai derramar. Deus vai fazer grandes coisas nas nossas vidas. Se nós quisermos, aqueles que quiserem, transbordarão. E não terão aparência. Terão o próprio Espírito para governo e para levar aonde quer que estejamos. Aonde quer que estejamos, amém? Amém? Vamos nos levantar, vamos orar, vamos declarar que nós cremos que é chegado um tempo novo, é chegado um tempo novo. Pai, que coisa linda, Senhor, que Tu és, Espírito Santo, Tu és maravilhoso, porque nós entendemos aquilo que Tu nos comunica, Senhor, como algo belo e incrível, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, que os nossos corações estejam entregues por completo, Senhor. Prontos para receber e sermos derramados pela Tua presença, Senhor, encharcados na Tua glória e na Tua graça, Senhor. Em nome de Jesus. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nós liberamos, Senhor, para os céus agora a nossa fé. Nós liberamos o nosso crer a Ti, Jesus. E entendemos que grandes coisas estão surgindo. Que um povo apaixonado e maduro, Senhor, estará sendo ministrado por Ti, transformado, Senhor, para que a Tua glória manifeste na terra e não pare em nós, mas flua através de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, Espírito Santo. Nós queremos e nós vamos, porque nós cremos. Em nome de Jesus, transforma vontades, transforma corações, transforma desejos em desejos por Ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que a terra está cheia da Tua glória, Senhor. Cheia, cheia, cheia. Haja o derramar, haja o derramar, haja o derramar, haja o derramar.